Olá pessoal, boa tarde, meus queridos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Eu não pude gravar o vídeo esses dias, mas eu estou aqui para agradecer a Deus por essa oportunidade, que é muito bom a gente ter essas oportunidades e poder a gente falar um pouco, né? Nos expressar a nossa gratidão para com Deus. Irmãos, eu quero ser grata a Deus porque Ele tem me dado a oportunidade de ter vida, ter saúde, ter disposição para trabalhar e ter disposição para servir a Deus um pouco, né? O pouco que eu tenho, eu ofereço para Deus, porque se eu pudesse, né, eu oferecia meu 100% do dia para Deus, mas eu tenho que trabalhar para manter as minhas coisas em dias, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar para a gente ter as nossas responsabilidades, né? Que Deus, se não fosse Deus, o que seria de mim, o que seria de nós, né? Se não fosse Deus, a gente já teria morrido há muito tempo. Então, eu estava no trabalho sábado e entrou duas mulheres no trabalho, né? Que eu trabalho num local público onde é um toalete público, né? Mas as pessoas para entrar ali tem que pagar. E ali existe um sistema que só paga se for com a carta do banco, né? Você não pode colocar dinheiro, você só paga se for com a carta. Então aquelas mulheres entraram reclamando porque tinham que pagar, reclamando porque tinham que pagar para fazer isso, fazer pipi ou fazer outra coisa. E eu fiquei escutando aquilo ali, eu disse, aí eu não aguentei e eu fui e falei assim, é engraçado, todo mundo reclama da vida, reclama porque tem que pagar para ir no toalete, reclama disso, reclama daquilo, mas não diz assim, obrigado Deus, porque eu tô viva, obrigado Senhor, porque eu tenho um emprego, obrigado, Senhor, porque eu não preciso de uma cadeira de roda, uma cadeira rolante para me andar sobre ela, né? Obrigado porque eu tive a oportunidade de sair de casa hoje, né? Obrigado porque eu tenho um cartão de banco, um cartão de crédito para passar numa máquina e pagar alguma coisa. Só que ninguém, irmãos, agradece a Deus por nada. As pessoas murmuram, as pessoas resmungam o tempo todo. Você tá me entendendo? O tempo que eu fico ali dentro é escutando as pessoas resmungar, reclamar, irmão. Se paga para ir no toalete, reclama. Se não tivesse, ia reclamar do mesmo jeito. Se colocasse a moeda, ia reclamar do mesmo jeito. Como não coloca a moeda, reclama porque paga com a carta. E reclama porque a máquina demora liberar a porta para elas entrar. E reclama, e reclama, e reclama. E eu não aguentei. Eu falei, as pessoas só sabem reclamar, mas as pessoas não sabem agradecer a Deus. Até por ir no toalete, gente. Você já imaginou? Se não fosse no toalete, se não usasse um toalete, é porque estava doente. Pessoas que não conseguem ir no toalete, elas estão com problema. Muitas fazem hemodiálise, muitas estão com pedra nos rins, outras estão com infecção urinária, outras estão com um problema até mais sério. Então, se eu vou ao toalete 1, 2, 3, 4, 10 vezes por dia, aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor, estou com saúde. Graças a Deus que meus órgãos estão funcionando. Graças a Deus que tudo em mim está funcionando. Irmãos, a gente não consegue agradecer a Deus nem por ir no toalete. Aí eu fiquei indignada. Porque você se levanta de madrugada, você vai ao toalete, você consegue fazer xixi sem sentir dor, sem precisar um médico colocar o assunto em você. Você vai ao toalete quando se levanta, faz xixi sem precisar de usar um medicamento. Então, por que a gente não agradecer a Deus até mesmo por essa dávida, essa benção que a gente tem, né? Então, vamos aprender a agradecer a Deus e parar de reclamar e de murmurar muitas vezes por uma coisa
uma coisa tão insignificativa que é passar um cartão na máquina. Você chega lá, coisa tão simples. Você chega lá, você faz assim na máquina. Agora a máquina, você tem o contato na carta, você só toca assim, a carta é descontada, aquele dinheiro, e a porta abre e você entra, coisa tão fácil. E as pessoas ainda reclamam. Irmão, Deus fica muito triste. E eu fiquei no meu trabalho pensando, meu Deus, eu acho que o Senhor está muito triste com a humanidade que o Senhor criou. O Senhor está muito triste com as pessoas são muito em si, as pessoas são muito orgulhosas, as pessoas são muito egoístas, as pessoas são muito... não olha quem está do seu lado, não enxerga as coisas. Então, aquelas duas mulheres ficam olhando para minha cara assim, e eu fiquei bem séria. Assim, com raiva. Eu fiquei com raiva mesmo, entendeu? Então, eu fui e falei, e uma senhora que estava lá para entrar e falou, a senhora tem razão, a gente nunca sabe agradecer, a gente só sabe reclamar. Então, muito bem. Vamos aprender, vamos aprender. O mínimo que você for fazer, você agradeça a Deus. Então, vamos falar de um rei chamado Uzias, né? Esse rei Uzias, ele foi, aos seus 16 anos, ele foi o sucessor do seu pai, né? O seu pai morreu, e quando o seu pai morreu, e se reuniu os seus antepassados, e reconstruiu a cidade de Elate, e recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Uzias governou Judá. E a palavra de Deus diz que Uzias, ele aprendeu a servir a Deus porque ele buscou a Deus porque alguém ensinou ele a buscar a Deus. Foi Zacarias quem ensinou a ele a temer a Deus, entendeu? Então, enquanto ele buscou a Deus, buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito em tudo que ele foi fazer. Tudo que Uzias foi fazer, que ele consultava a Deus, que ele buscava a Deus, ele fazia tudo em pró de Deus, né? Ele seguiu o seu pai também, como seu sucessor Anasias, que Anasias era seu pai, então ele seguiu ali como seu pai fazia, buscando a Deus, ele também seguiu por um tempo. A Bíblia diz que ele construiu torres, ele fortificou fortificadas em Jerusalém, ele fez muita coisa boa, o rei Uzias. O rei Uzias, ele tinha organizado pelo um secretário dele, um oficial, que estava sob o comando de Ananias, que era um oficial do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600. 2.600. Chefe era conduzido por 2.600 chefes de família. Né? O exército era formado por uma elite de 300.500 homens preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Você já pensou você ter uma elite de 300.500 homens preparados para defender, para estar com você? Uzias providenciou para todo o exército escudo, lança, capacete, coraça, arco e funda de atirar pedra. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquina de guerra, criado por peritos. Elas atiravam flechas e lança e grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até os lugares distantes, pois o Senhor ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Viu? Ele se tornou muito poderoso, esse rei aqui. Ele fez muita coisa, ele era muito sábio, ele era muito inteligente, ele reedificou, ele cavou poço,
existia prosperidade no reinado de Uzias, né? Muita prosperidade, ele era um rei muito querido, certo? Mas um certo dia, preste atenção, mas um certo dia, Uzias se tornou poderoso também, mas ele se encheu de orgulho, aí foi o problema dele. Porque quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho. O que levou à ruína. Aí ele pecou contra o Senhor. Mas você vê, tem gente que, quando Deus começa a abençoar, quando Deus começa a levantar, quando Deus começa a fazer dele um homem muito poderoso, muitas vezes ele deixa o orgulho entrar no coração. E o orgulho é uma lepra, viu? Orgulho é uma lepra. Tem pessoas que são humildes, muito humildes, até quando elas não conseguem subir, quando elas não conseguem ter. Tem pessoas que basta comprar um carro, que elas ficam orgulhosas. Às vezes não tem nem uma casa para morar, mas tem um carro na garagem. Às vezes o salário que ganha mal dá para comer, come uma vez por dia. Come uma vez por dia, porque quer bancar os status, quer bancar pose, né? E esse rei aqui, ele era um homem muito poderoso e a Bíblia diz que Deus ajudou ele extraordinariamente. Mas quando ele se tornou poderoso, ele deixou o orgulho entrar no seu coração e sabe o que ele foi fazer? Ele foi para o templo queimar incenso. Ele não podia fazer isso. Só o sacerdote, que era da geração de Arão, de Moisés, é que os sacerdotes do Senhor, que eram 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos, confrontaram o rei Uzias, confrontaram ele, você não pode fazer isso. Deus não quer que você faça isso. E ele, cheio de orgulho, né, discutiu ali com o sacerdote, e ali se levantou um sacerdote, descendente de Arão, consagrado para esse trabalho, que saia do santuário, pois disse assim para ele, saia do santuário, pois você pecou, o Senhor Deus não o honrará mais. E na mesma hora, Uzias, que segurava o incenso, o incensário ficou indignado enquanto ele demonstrava sua raiva contra o sacerdote. Adiante do altar do incenso, no templo do Senhor apareceu a lepra. Ali mesmo, a testa de Urias ficou a lepra. Quando viu a lepra, o sumo sacerdote, Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, né? Pois o Senhor havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e vivia isolado. Preste atenção, esse homem aqui era um homem poderoso. Ele começou com 16 anos, reinou 52 anos. É um homem que foi realmente abençoado e todo mundo amava o rei Uzias, porque a terra era rica em prosperidade, em abundância. Todas as cidades circunvizinhas, até o Egito, ele chegou a conquistar. E venceu os filisteus, e fez os saduceus, sadonitas, pagar imposto a ele. Ele tinha a permissão de Deus para ele fazer tudo de bom. Mas chegou o dia que ele deixou o orgulho entrar no coração dele e ele foi inventar de entrar no altar e oferecer incenso, acender incenso, sacrifício, e os sacerdotes o repreenderam, ele não aceitou a repreensão e ficou indignado. E no que ele ficou indignado, Deus tocou nele com a lepra. E ele, imediatamente ali, ele teve que se retirar, teve que viver o resto da sua vida isolado, o seu filho que foi reinar no seu lugar. E depois da morte dele, tudo se acabou. Irmãos, como é bom a gente fazer as coisas certas, como é bom a gente obedecer à voz de Deus, como é bom a gente ser humilde para ouvir. Porque quando a gente é humilde para ouvir, a gente vai bem na nossa vida. Agora, quando você não tem humildade para ouvir seu pai, sua mãe,
os antepassados, os antrestais, que talvez ainda esteja alguém que tenha algum vivo, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, aquela pessoa que veio antes de você, que já passou por várias situações, que já passou por vários problemas. Essa pessoa é veterinária, ela tem as condições de dizer para você se esse caminho que você está tomando é bom ou é mau. Esse rei aqui tinha tudo na vida dele, mas um certo dia ele deixou o orgulho encher seu coração e ele foi fazer uma coisa que não pertencia a ele. Era entrar no altar e acender os incensos para o Senhor. Na época de Moisés e de Arão, só os que foram separados, os sacerdotes que foi separado para esta obra que podia entrar no santuário. Zacarias, quando entrava no santuário, entrava com a corda amarrada na cintura e a ponta ficava lá do lado de fora, porque se ele demorasse muito tempo a sair de dentro do templo, é porque estava morto. E tinham que puxar pela corda, que nem quem estava lá fora podia entrar para tirar o corpo de dentro do altar do Senhor. Entendeu, irmãos? Então, é bom a gente sair, é bom a gente entrar, é bom a gente chegar aonde quer que a gente chegue, mas é de cabeça erguida, é com o coração humilde, é com a cabeça consciente que nós não podemos passar por cima de ninguém e não podemos tomar a vez de ninguém e não podemos tomar nada de ninguém, porque tudo para as nossas vidas Deus tem para cada um de nós. Cada panela tem uma tampa, cada texto tem uma tampa. Nosso texto não vai dar certo com a panela dos outros. Você não pode querer o que é dos outros. Você não pode querer o que é panela dos outros se a sua tampa não é para ela. Para que você vai pegar? Para que você vai tocar? Para que você quer? Para te dar dor? Para te dar dor de cabeça? Para te dar tristeza, angústia, ansiedade, desespero, morte? Bagunçar com a sua vida? Atrasar sua vida, atrasar suas contas, atrasar sua vida financeira? Então, se você andar de cabeça erguida e fazer tudo que o Senhor Deus manda você fazer, você vai ser bem sucedido na sua vida. Você vai ter para dar, emprestar e não tomará emprestado. Uzias era um rei que o povo amava, porque ele era um homem bondoso. Ele não era um homem bondoso, ele não era um homem, um rei que obedecia, que temia a palavra de Deus. A Zacarias não ensinou ele a temer a Deus. E por que foi que ele deixou o inimigo encher o coração dele? Então, qualquer pessoa corre o risco do inimigo encher o coração de orgulho. Ser orgulhosa, não pede perdão, não se reaproxima, não ama, não perdoa, não aceita correção, acha que está sempre certo, acha que está sempre correto, acha que está fazendo certo, está fazendo errado. A gente, para andar nos caminhos do Senhor, temos que saber aonde pisa, saber com quem anda, saber com quem deita, saber com quem levanta, saber para quem dá bom dia, saber para quem vai contar a sua história, saber para quem vai contar seus problemas, saber para quem você está pedindo ajuda. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa rica oportunidade, eu te agradeço por tudo. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Deitar-me e fazer em verdes pastos, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Deus, nós precisamos que nessa manhã de hoje o Senhor levante os 300, os 30, os 3.000, os 26, tanto de exército, os 307.500 homens de elite, mulheres de elite, que esteja disponível para se posicionar em buscar ao Senhor. Pai, quando as autoridades decidem buscar o Senhor, tudo vai bem. Quando os governantes decidem te servir, o governo vai para frente, o governo prospera, o governo tem abundância. Quando as pessoas decidem temer ao Senhor, as coisas andam para frente. Nos ensina a te obedecer, nos ensina a andar na tua vontade, andar nos teus caminhos retos e justos. Não nos deixa olhar, Senhor Deus, vertical, mas nos ensina a orar, Senhor, olhar somente a Ti. Não nos deixa olhar atrás pelos retrovisores. Nos ensina a andar, Senhor Deus, nos teus juízos.
nos abra nossa mente, abre nosso lado frontal, nossa mente, Senhor Deus, precisa receber, Senhor Deus, a palavra revelada, e nós precisamos, meu Senhor, que o Senhor nos revele a tua bondade, a tua palavra, a tua verdade, que alcança as pessoas que precisam de receber uma orientação. Nós precisamos de ti, Jesus, do teu Espírito Santo. Nós precisamos do teu Espírito Santo para nos levar, Senhor Deus, em segurança, para nos levar na direção certa, para nos levar no vento certo. Não nos deixe ser orgulhoso, porque o orgulhoso não prospera e nem deixa os outros prosperar. Porque o orgulhoso não vai nem deixa os outros ir. Porque o orgulhoso, ele impede a gente de caminhar, levantar-se e viver uma vida em abundância. Nos ensina, meu Pai. Nos ensina a ter um coração aquebrantado, não resistirá a Deus. Nos ensina a te amar além das nossas forças, além da nossa capacidade. Nos ensina a te adorar além daquilo que nós não conseguimos, mas nos ensina a te ver como o Senhor é. O Senhor é como diz a tua palavra, Pai, Daniel, que o seu corpo era como topázio. O Senhor, meu Deus, como o Senhor é radiante, a sua luz, ela é mais forte do que a luz do dia que ilumina a terra. Pai, sobre Nai, o Senhor pode transformar os nossos desertos em mananciais. O Senhor pode transformar a nossa terra seca em água, derramar água sobre a terra seca e encharcar a nossa terra, encharca a nossa alma, que está muitas vezes como terra seca. A nossa alma fica seca, a nossa alma fica árida, a nossa alma fica depressiva, a nossa alma fica desgostosa, a nossa alma fica abatida, a nossa alma fica sentida, querendo desaparecer, querendo morrer, querendo sumir, não querendo lutar, não querendo insistir, mas ela quer sempre nos fazer desistir. Nós temos um instinto, Espírito Santo, é de querer desistir das coisas, é de não querer lutar para seguir em frente. Os nossos horizontes, a partir de hoje, serão novos horizontes. As nossas vidas, nossos braços serão fortalecidos a ser forte no Senhor Deus e a prosseguir de cabeça erguida. Não nos deixe, meu Deus, não nos deixe parar. Não nos deixe ser desqualificado. Não nos deixe, Pai. Pedro, mas quando reparou para o vento, meu Deus, o vento estava forte e as ondas ficou aterrorizado e afundou. Não nos deixe olhar para as ondas. Não nos deixe olhar para o vento forte. Porque se a gente for olhar para o problema, se a gente for olhar para o vento forte, se a gente for olhar para as línguas fraudulentas, peçonhentas e maldizentes, se a gente for olhar para as línguas ferinas, a gente vai afundar como Pedro afundou, porque ele teve medo. Senhor, é normal o ser humano ter medo, mas nós não podemos deixar o medo nos afogar, Senhor Deus. Porque o Salmo 94:19 diz, quando a minha mente estava cheia de dúvida, teu consolo me deu esperança e ânimo. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas, cheia de falta de esperança, meu Pai, o Senhor me deu esperança e ânimo, meu Deus. Você não sabe que numa corrida todos contemplam, mas apenas um leva o prêmio? Portanto, corra para vencer. Portanto, por isso não corra sem objetivo. Nem lute como quem dá golpe no ar. Tenha disciplina. Todos que correm numa corrida, eles contemplam, mas apenas um leva a medalha. Quando você estiver lutando, lute. Mas lute com objetivo, não fique dando golpe no ar. Não fique golpeando o ar, golpeie o problema certo. Dê um soco no seu problema e diga para ele, a partir de hoje, cessou.
você não tem mais acesso à minha vida, você não tem mais direito de querer decidir quem eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Vencedora, sou feliz, sou próspera, vivo em paz, vivo em harmonia, tenho uma família curada, liberta, transformada, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Seja humilde para ouvir e seja humilde para reconhecer que você sem Deus não é nada. O homem sem Deus é uma folha seca caída no chão. Você não é uma folha seca. Você é uma árvore frutífera. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá os seus frutos na estação própria. E tudo quanto você fizer, você prosperará a partir de hoje. Seja abençoado, receba de Deus a vitória. Tome posse da sua vitória nessa tarde. Amém? Deus te abençoe, um abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir.